18 de Protagonistas capítulo 55. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Só poderia haver um protagonista em um mundo. A interface já havia dito a Seldon que a Terra já tinha um protagonista quando ele estava caçando o protagonista Leonjun. Leonjun não era o protagonista da Terra moderna e sim de um mundo caído dentro da masmorra S chamada Oyatereis no Piakof Paulonias 3000 anos de amargura. Como protagonista, ele constantemente se tornava mais forte ao receber a bênção do mundo sempre que superava uma crise. Além disso, tinha uma habilidade fraudulenta chamada Atenção. A interface também disse que se Leonjun limpasse a masmorra e escapasse para a Terra, o momento do prólogo chegaria mais cedo porque os dois protagonistas se enfrentariam. Em outras palavras, a razão pela qual a interface deu ordem de matar Leonjun foi por causa do homem na frente dele, Lei Dongjun. Com suas habilidades atuais, suas chances de vencer um duelo contra o protagonista Lei Dongjun são de 0,0000. Eu sei. Então, por favor, pare. 0,000% filho de uma. Estas eram probabilidades extremamente baixas. E o Seldon teria uma chance maior de afundar um porta-aviões com uma pedra do que vencer Lei Dongjun. Seldon franziu a testa. Seu corpo ainda estava tenso, mas então, uma nova mensagem veio do sistema. Mas se basear seu método de caça em estratégia em vez de duelo, sua chance de sucesso aumentaria para 16. Não. Neste exato momento, 19%. O quê? Tenho certeza que tem algum tipo de grande estratégia em sua cabeça agora, certo? Seldon tinha um olhar perplexo em seu rosto enquanto ouvia as palavras da interface que estavam cheias de citação, ao contrário de como era de costume. Mas não tenho nada agora. Isso não pode ser verdade. Meus cálculos são baseados em destino. Deve haver alguma coisa. Depois de ouvir as palavras do sistema, Seldon olhou para Lei Dongjun. Então, na frente dele, a janela enredo apareceu. O enredo retorno do governante mais forte. Um governante que fez um contrato com o espírito do Dharma. Mas eu prometi a mim mesmo viver uma vida normal pelo resto da minha vida. Por favor, seja meu pai, até eu me formar. Porque eu tenho uma filha. HM. O enredo era tão estranho que era difícil extrair qualquer informação. Isso significa que ele é Dharma. E além disso, também teve uma filha. E o Seldon olhou para a janela nivelada que flutua em cima da cabeça de Lei Dongjun. Vixe. Nível 500. Sim. 500. Um caçador rank SS é equivalente a qual nível? 200. Então. E quanto ao rank SSS? O lendário SSS, que nunca apareceu na história da Terra. Nível 350. O quão forte esse cara é? E o Seldon quase deu um passo para trás de medo. Felizmente, se impediu de fazê-lo em cima da hora. Por outro lado, Lei Dongjun sentiu uma sensação estranha vinda dele. Não consigo sentir nada desse cara. Todo ser vivo tinha uma energia natural circulando dentro de seu corpo. Super-humanos da Terra estavam injetando uma fonte externa de energia chamada éter em seu corpo, enquanto o regressor Dongjun tem uma energia semelhante à que ele chamava de magia. Ele atingiu o estado de ser único com a natureza. Ao usar a técnica com a natureza, era possível para um praticante de artes marciais de nível extremamente alto mascarar seu corpo para fazê-lo parecer uma pessoa completamente normal. No entanto, ninguém seria capaz de fazer isso na frente de Lei Dongjun. Ele era o artista marcial mais forte que alcançou o status de Lorde Lendário aprendendo as artes marciais do Dharma, que foram passadas desde o início dos Murin. Portanto, era um grande problema quando não conseguia reconhecer a natureza da energia dentro do homem à sua frente. Eu mal posso sentir sua energia. Seja em Murin ou na Terra, sempre foi pensado que era o mais forte. Mas agora, em sua frente, havia uma existência que poderia ser uma ameaça. Preciso matá-lo se quiser continuar vivendo uma vida normal. Lei Dongjun enviou uma energia intangível para as pontas dos dedos.
Matar Yeo Seldon seria uma coisa fácil já que dominou as artes da espada, que era uma escola rara em Shaolin. Mas, no exato momento em que ele decidiu fazer isso, não posso derrubá-lo. As habilidades de Lei Dongjun Prever, SSS, e Sexto Sentido mostraram que mesmo que direcionasse sua energia para Yeo Seldon, ele evitaria a morte desaparecendo como uma miragem. A distância entre os dois era de 3 metros no máximo. Embora não pudesse detectá-lo, já havia assistido alguns vídeos com antecedência para conhecê-lo melhor. Na melhor das hipóteses, ele seria um guerreiro de segunda ou primeira classe, mas então por que não conseguiria derrubá-lo? Ele tinha algum tipo de habilidade furtiva. Enquanto Lei Dongjun estava ocupado pensando assim, Yeo Seldon abriu a boca. Antes, você disse Murin? Apenas 5 segundos se passaram desde que Lei Dongjun fez a pergunta a Yeo Seldon. Nesse intervalo de segundos, incontáveis pensamentos passaram pela cabeça deles. Agora que ambos já tinham terminado de avaliar a força um do outro, era hora de ir para o assunto principal. Seldon decidiu confiar no protocolo de fuga de emergência da interface e tentar falar com ele. Tenho certeza que você veio me ver porque eu mostrei uma arte marcial em público que lembra as artes marciais dos Murin, mas acho que foi um mal-entendido. Sim, sou um regressor dimensional, mas não sou um usuário de suas artes marciais. Então, em outras palavras, você é um regressor dimensional, mas não de Murin. Como você sabe, a maioria de nós foi para o mesmo mundo que você, que é Murin, mas eu estive em outro mundo. Suas palavras eram verdadeiras e falsas. Yeo Seldon não era um deles, mas um viajante dimensional. Mesmo que quisesse esconder o fato de ter ido para outra dimensão, sabia que não poderia fazer isso na frente de Lei Dongjun. Nesse caso, não havia outra escolha a não ser dizer a Lei Dongjun que ele usou um poder que não existia na Terra. Um poder que lembrava as artes marciais dos Murins. Então, está dizendo que não está sujeito a nenhuma regra? Isso está correto. Seldon adivinhou que as regras sobre as quais Lei Dongjun falava eram algo como: não use ou ensine artes marciais e não faça nenhuma conexão pessoal. Essas regras que devem ser seguidas pelos regressores. Essa proibição provavelmente foi criada pelo protagonista na frente dele. Se Lei Dongjun decidiu atacar Yeo Seldon para impedi-lo de usar seu poder na Terra, mas agora não havia nada que pudesse fazer. Seldon percebeu que deve haver algo diferente sobre Murin. O que significa que os usos do poder de outro mundo não seriam um problema. Com certeza, você não é um de nós. O que significa que nossas regras não se aplicam. Me desculpe por de repente entrar assim. Como esperado, Lei Dongjun não fez nada contra Yeo Seldon. O que significava que sua conjectura estava correta. Papai. Uma garota do ensino médio vestindo um uniforme da Academia Coreana de Superpoderes correu em direção a Lei Dongjun e agarrou sua mão enquanto franzia a testa. O que você está fazendo aqui? Vamos rápido. Há algo que eu preciso dizer a este homem. Você não vê que estamos conversando agora? Ah, me desculpe. Ela se virou e pediu desculpas. Yeo Seldon disse apressadamente a ela: não, está tudo bem. Eu sou muito próximo do seu pai, então está tudo bem. Ah, sua filha é muito fofa. É isso mesmo. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Shinji. Sim, eu sou Yeo Seldon. A propósito, seu sobrenome é Shin. Shinji sorri desajeitadamente com essas palavras. E então, Lei Dongjun se intrometeu. Há algumas razões. Oh, tudo bem. Depois disso, um momento de silêncio desceu entre os dois, e então, Shinji abriu a boca mais uma vez. Ah, eu vi o Sr. Yeo Seldon na TV antes. Que incrível. Ao contrário de Lei Dongjun, a personalidade da garota era bastante descontraída. Ela poderia falar com Yeo Seldon sem nenhum problema. Então ela caiu em si e se virou para seu pai. Vamos agora. A senhora Yeo Soo-yong está esperando por nós. Yeo Soo-yong era o nome de um caçador AS na Coreia, bem como uma das mulheres mais bonitas do mundo. Mas mesmo depois de ouvir o nome,
Dong Juan apenas fez uma cara seca. Que chatice. De repente, uma mensagem apareceu na frente dos olhos de Seldão. A habilidade Caçador de Protagonistas foi ativado, mostrando uma parte das habilidades do protagonista. O protagonista Lei Dong Juan tem habilidade passiva atraente, S, e encanto, SS. Seldão sabe que Dharma era um monge budista. Mas para um monge budista ter um número harém como uma de suas marcas, tinha certeza absoluta de que era por causa dessas habilidades. Graças às suas incríveis habilidades, garotas bonitas parecem se reunir ao seu redor. Mas e a filha dele? Seldão adivinhou que Lei Dong Juan estava em seus 20 e poucos anos ou início dos 30. Para um homem tão jovem ter uma filha tão crescida quanto Shinji era tão estranho. Seldon olhou lentamente para a garota que se chamava sua filha. E então, outra mensagem da interface veio à sua mente. Encontrei a habilidade 13 espadas de Buda Dharma dentro do personagem coadjuvante Shinji Uke. Seldon lentamente levantou a cabeça e olhou para Lei Dong Juan e o viu acenando em despedida com um olhar aborrecido. Nós vamos indo agora. Tenho um compromisso com minha filha. Talvez pensasse que ninguém saberia o que estava fazendo. Na verdade, Seldão não saberia se sua habilidade não tivesse contado a ele sobre isso. Assim, por favor, vá com cuidado. O rei do Dharma mais forte do mundo. Aquele que fez 2 regras que todo repatriado de Murin tem que seguir. Ele tem um harém e até ensinou artes marciais para sua própria filha. O próprio protagonista estava quebrando ambas as proibições. Você conheceu o Supremo? Sim. Poucos dias depois, encontrei um regressor que conheci no ginásio Jansi um tempo atrás. Ele respirou fundo e soltou um suspiro pesado quando ouviu as palavras Supremo Dharma da minha boca. Como deve imaginar, as proibições impostas a nós foram criadas por ele. Entendo. A propósito, você não disse que há outro Supremo ao lado de Lei Dong Juan? Isso mesmo. Eles são chamados de Sheonma Supremos. Pode parecer estranho para as pessoas modernas, mas havia outro que já foi chamado de Grandes Montanhas em Murin. Tenho certeza de que eles vieram conosco quando cruzamos para a Terra, mas ainda não ouvi nenhuma notícia deles. Não é um show de artes marciais nem nada, mas ouvir algo como Sheonma. Eles realmente têm todo tipo de coisa. Tirando os Sheonmas escondidos, Dharma é o mais forte em Murin. Está correto. Mas abaixo deles, há pessoas chamadas 3 reis e 6 imperadores. Por favor, fale sobre eles em termos mais simples para que eu possa entender. HMM. Essas 9 pessoas são semelhantes a caçadores de rank e Dharma e Sheonma são caçadores de rank S. Em outras palavras, há 9 pessoas fortes aqui na Terra que ainda são mais fracas que o Dharma. De qualquer forma, se os 9 trabalharem juntos ou se todos os guerreiros de Murin trabalharem juntos, eles podem vencer Dong Juan. Eles não ousariam. Dharma é nosso benfeitor que nos permitiu retornar à Terra. É apenas hipotético. Kindoak agonizou com isso, então suspirou pesadamente e acenou com a cabeça. Não posso dizer com certeza porque minha habilidade não é boa o suficiente, mas talvez seja possível matá-lo. O problema é que os 3 reis e 6 imperadores estão escondidos em algum lugar da Terra, e é impossível reunir todos. De alguma forma, sinto que o mundo chamado Terra de repente ficou maior do que eu pensava. Eu me senti como um sapo que fugiu do poço. Achei que já tinha perambulado pelo poço o suficiente para ver tudo o que ele tinha a oferecer. No entanto, o mundo dentro do poço estava cheio de coisas que eu nunca tinha visto. Ainda não era hora de sair do poço. Tudo bem, deixe-me fazer mais uma pergunta. Está realmente me dando um lugar na sua guilda, certo? Claro, eu não sou alguém que vai contra minhas próprias palavras. Mas acho que você está fazendo isso agora. Claro que não. De qualquer forma, o que acontece se um regressor dimensional quebrar as regras? Kindoak respondeu com uma expressão que era como se estivesse dizendo isso não é óbvio. Ordem de matar. Todo repatriado de Murin seria seu inimigo. Eu consegui evitar que os cantos da minha boca se levantassem depois de ouvir suas palavras. Não posso ter certeza de nada ainda.
Mesmo Kim Do-ak, que era o mestre supremo, só podia usar palavras como provavelmente ou. Ele não podia estar completamente certo sobre este assunto. Kim Do-ak era alguém comparável a um super-humano de Rancor, mas em termos de nível, estava apenas no nível 115 no máximo. Enquanto o nível de Lee Dong-joon era 500. Simplificando, sua força era tão esmagadoramente forte. Em outras palavras, qualquer que fosse o plano que eles fizessem agora, a taxa de sucesso era próxima de zero. Lee Dong-joon. Ele tinha 32 anos, tinha uma filha de 17 anos, Shinji, e está vivendo uma vida normal como um policial de baixa patente. Claro, sua idade e status provavelmente são falsos. Ele tinha muitos caçadores reunidos ao seu redor, especialmente caçadoras. Park Sung-gu também informou que o homem também costumava jantar com espadachins da China. Infelizmente, a maioria das informações era vaga. Foi principalmente uma história baseada na declaração da testemunha ocular. Não havia nenhuma fotografia ou qualquer coisa para apoiar as alegações. E só porque a evidência estava lá não significava que os 3 reis e 6 imperadores junto com todos os guerreiros de Murin se levantariam para lutar contra Lei Dong-joon. As chances de eles ganharem também não seriam de 100%. Agora eu entendo porque a interface me disse que eu tinha 15% de chance de sucesso em matá-lo. Mas ainda não é a hora. O que eu quero é 100% de chance de vitória, não 15%. Para fazer isso, eu preciso me tornar mais forte caçando protagonistas de todas as dimensões. E então eu preciso criar uma sala de treinamento, expandir meu poder e conhecer os 3 reis e 6 imperadores. Não há necessidade de ter pressa. O ataque só começará quando a Terra entrar no epílogo. A caça por Lei Dong-joon provavelmente será feita a longo prazo. De Protagonistas capítulo 56. A Academia Sobre-Humana Coreana é uma das maiores academias do mundo. Como algo tão gigantesco estar em uma terra tão apertada como a Coreia, você se pergunta. A resposta é que toda uma ilha foi construída sobre o mar na área da costa oeste. No topo desta ilha de mármore branco, foi construída uma magnífica estrutura semelhante a um castelo. Era a cidade da Academia Sobre-Humana, ou amplamente conhecida como Sequim, um nome derivado de uma nova palavra feita pelo presidente da época. As pessoas costumavam chamá-lo sarcasticamente de uma palavra feita de barriga de porco, Sanjeopsal, e Quinchi, mas anos depois, o nome Sequim ficou impresso na cabeça de pessoas de todo o mundo. A academia onde muitos brilhantes trabalhavam como professores. Um lugar muito procurado tanto por aspirantes a super-humanos que queriam aprender habilidades procuravam este lugar para seu diploma. Esta enorme cidade com uma população total de 5 milhões de pessoas foi onde a famosa escola de superpoderes Sejong estava localizada. Dia de visita dos pais, hein? A academia realizava o dia de visita dos pais uma vez por ano para mostrar aos pais o quanto seus filhos haviam mudado. Ao mesmo tempo, usava este evento para se gabar das conquistas através do progresso dos alunos. Ao contrário da visita dos pais normais, este dia também era o dia em que conglomerados e guildas tentaram explorar alguns alunos promissores através do torneio de luta realizado pela Academia Lei Dong-joon olhou para sua filha, Shinji do assento do espectador. Mesmo que eles não compartilhassem o mesmo sangue, a garota ainda era sua filha de contrato. E também era verdade, até certo ponto, que Lei Dong-joon a colocou dentro do limite de sua própria família. Shinji era uma garota com um sonho muito triste. Ela queria se tornar uma caçadora mesmo sendo apenas uma humana comum sem nenhum tipo de superpoder. Seu pai pediu para desistir de seu sonho várias vezes. No entanto, ela continuou trabalhando duro todos os dias para alcançar seu sonho. Eventualmente, Lei Dong-joon, que foi comovido pela determinação de Shinji, quebrou outra regra. Além de não ter um relacionamento, ele também quebrou a proibição de não espalhar artes marciais. Você não deveria ter feito isso. Lei Dong-joon ouviu essas palavras enquanto assistia ao duelo. Por que você quebrou a proibição? Porque fui eu quem a criou. A identidade da voz que estava falando com ele dentro de sua cabeça não era outra senão Dharma.
Mais precisamente, o da Terra. Há muito tempo, Lei Dongjun foi acidentalmente possuído pelo espírito dentro das relíquias. Inúmeros terráqueos foram convocados para Murin e enquanto todos ainda estavam envoltos em confusão e caos, o regressor se adaptou mais rápido do que qualquer outro e obteve com sucesso uma grande conquista graças ao Dharma dentro de seu corpo. Naquela época, seu único sonho era retornar à Terra. No entanto, Dharma estava com medo de que as artes marciais se espalhassem. A entidade, que uma vez espalhou sua energia mágica na Terra e tornou possível para qualquer um usá-la, recolheu todo o seu poder quando viu que as pessoas estavam tão absorvidas em seu próprio poder que manchavam o mundo com sangue. Ele não queria repetir o mesmo erro nunca mais. Mesmo quando o mundo mudou para um onde existiam monstros. Você não pode fazer com que apenas eu possa retornar à Terra? Lei Dongjun perguntou, mas Dharma balançou a cabeça para recusar. Se você voltar, todos os terráqueos em Murin também retornarão. Nesse caso, não havia outra escolha senão impor a proibição. Então Lei Dongjun colocou todos eles sob suas asas para observar suas ações e criou regras que diziam se você usasse artes marciais ou se envolvesse em um relacionamento, o Dharma iria visitá-lo. Mas havia uma grande falha. Foi o fato de que não se aplicariam ao Dharma, o próprio Lei Dongjun. Eu confiei em você. No entanto, Lei Dongjun não tinha nenhuma intenção de usar seu poder para caçar monstros. Ele simplesmente queria uma vida normal. O mundo está fadado a mudar. Você também não mudou seu jeito de falar? Seu desgraçado. Estou vivo há centenas de anos. Como posso falar apenas de uma forma? Não importa. Farei tudo o que puder por mim e minha família. Então, não vai pensar nas outras pessoas de Murin? Se Lei Dongjun decidir retornar à Terra, todos os terráqueos daquele lugar não teriam outra escolha senão segui-lo. Por favor, minha filha e meu marido estão aqui. Eu não quero voltar. Por favor. Houve uma pessoa que disse isso enquanto abraçava seu filho e implorava. Depois vieram outros. Por favor, ela estará de volta em uma semana. Deixe-me vê-la só mais uma vez. Por favor, eu gostaria de me confessar. Alguém levou sua cabeça ao chão. Não posso voltar agora. Eu tenho que matar o homem que matou minha garota. Alguém disse isso enquanto apontava uma faca para Lei Dongjun. No entanto, ele era o mestre absoluto de Murin que alcançou o status de Lorde Supremo. Ninguém jamais poderia vencê-lo à força, e no final, todos foram forçados a voltar para a Terra. Após seu retorno, houve muitos casos em que os outros não conseguiram conter sua sede de sangue e usaram suas artes marciais de forma imprudente. Sempre que isso acontecia, Lei Dongjun ia lidava com eles da maneira mais cruel possível. Alguns tiveram seus membros cortados e saíram com apenas suas vidas restantes. O homem fez isso para torná-los um exemplo para que ninguém desobedecesse à vontade do Dharma novamente. Seu karma é obrigado a alcançá-lo. Quão zangado todas as pessoas de Murin ficariam se soubessem o que você fez, eu me pergunto. Não tem como isso acontecer. Já mudei meu rosto e escondi minha identidade. Ninguém saberia quem sou. As artes marciais que ele ensinou para sua filha, Shinji, eram aparentemente semelhantes a uma habilidade de fortalecimento corporal. Não haveria problema algum. De repente, olá, nos encontramos novamente. Olá, nos encontramos novamente. O rosto de Lei Dongjun endureceu. A identidade do homem que o chamou era Eu Seldão. Um regressor dimensional que não pertencia a Murin, bem como o único que conhecia sua verdadeira identidade. Eu cometi um erro. A princípio, Lei Dongjun assumiu que Eu Seldão era alguém de Murin, então, foi visitá-lo para puni-lo por usar artes marciais na Terra. Mas quando viu diretamente e ouviu sua explicação, percebeu que Eu Seldão não era alguém de lá. No final, acabou revelando sua própria identidade. Eu deveria tê-lo matado naquele dia. Não podia. Assim que enfiasse sua espada intangível no corpo daquele homem, ele desapareceria como uma ilusão. Sua convicção de que ele nunca morreria. Esse fato foi o que deixou Lei Dongjun desconfortável. O boato parece ser verdade.
Sua filha é simplesmente excelente. Entre todos os alunos da academia, ela é definitivamente uma aluna de primeira linha. Olha esse passo. Uau, eu nunca posso fazer algo assim. Aposto que todos os caçadores do mundo matariam apenas para aprender esses passos sofisticados. Por que veio aqui? Quando Lei Dong-Joon reagiu secamente, Yoo Seldon levantou a mão para aplacar sua raiva. Os pais não gostavam quando alguém elogiava suas filhas. Não cruze a linha, Yoo Seldon. Por favor, acalme-se, Sua Majestade. Estou aqui para ajudá-lo a resolver seus problemas. Seldon sorriu e olhou para a arena. Shinji estava mostrando uma habilidade de aliviar seu corpo enquanto estava na ponta da espada de madeira de seu oponente. O personagem coadjuvante Shinji está usando o Iruidogang. O que ela fez não era algo que pudesse ser feito facilmente, mesmo para um super-humano. Como alguém que originalmente não tem nenhum superpoder, a garota não conseguiu conter sua empolgação. Ela estava correndo loucamente pela arena e até esqueceu as palavras que seu pai havia dito. Nunca mostre suas artes marciais. Claro, tanto Iruidogang quanto 13 espadas do Buda Dharma eram habilidades difíceis de reconhecer até mesmo para os olhos de bons guerreiros de Murin. Mas havia alguém aqui que sabia claramente quem ele era, e além disso, estava ciente da existência das regras. O que você quer? Lei Dong-Joon perguntou secamente. Graças às especificações superiores da senhorita Shinji, tenho certeza de que muitas guildas enviaram a ela algum telefonema de amor, certo? Disse o Seldão, rejeite tudo e deixe sua filha para minha guilda. Como eu posso acreditar em você? Sua guilda é apenas uma recém-nascida. Sim, é, mas quando sua filha se formar, minha guilda não será a mesma que agora. Ao contrário do seu povo com suas restrições, vou compartilhar minhas habilidades generosamente. Ouvindo essas palavras, Lei Dong-Joon finalmente percebeu a razão pela qual Yoo Seldon se aproximou dele. Senhor Dong-Joon, realmente quero me dar bem com você. Descobri que é um dos melhores do mundo e também de Murin, então por que eu faria algo que pudesse prejudicá-lo? Não vou pedir que acredite em mim. E então? Yoo Seldon apontou para Shinji com os dedos. Aquele superpoder que a sua filha está usando. Certamente será uma dor de cabeça se as pessoas de Murin souberem a verdadeira identidade deles, certo? Lei Dong-Joon não respondeu. Mas e se ela fosse minha discípula? Posso ensinar meu poder a qualquer um. Sua filha não teria que os esconder como agora. Vou lhe dizer novamente, Senhor Dong-Joon. Envie sua filha para minha guilda. Embora seja menor do que qualquer outra, não é a melhor para sua garota se manter nativa. Suas palavras eram verdadeiras, não haveria nenhum problema se Shinji se tornasse discípula de Yoo Seldon porque ele já havia mostrado ao mundo uma técnica semelhante às artes marciais. Posso realmente acreditar nele? Dong-Joon questionou no fundo de sua mente. Como um homem que lutou muitas vezes na selva chamada Murin, tentou ser o mais racional possível. Este homem sabe muito sobre os regressores dimensionais. Talvez ele também soubesse que revelar esse fato ao mundo me colocaria em uma posição difícil. Mesmo assim, veio a mim primeiro de boca fechada e fez essa sugestão. Será que quer algo de mim? Depois de um breve pensamento, Lei Dong-Joon perguntou, o que quer de mim? Então Yoo Seldon disse sem piscar os olhos. No futuro, muitas pessoas virão atrás de mim. Não sou forte o suficiente para me proteger, então quero sua proteção. E, quero ser ensinado por você. Os ensinamentos que todo o povo Murin queria. Os ensinamentos que foram buscados por todos os caçadores em todo o mundo. Ele queria aqueles ensinamentos que ninguém poderia aprender. Você sabe quão pesados são os ensinamentos de um Dharma. Sim, eu sei. Então, estou aqui para resolver sua situação difícil. Não só isso, estou em uma posição em que sou bastante ativo socialmente. Se houver outra dificuldade, por favor, sinta-se à vontade para me dizer. Lei Dong-Joon mais uma vez caiu em um pensamento profundo. Esse homem não seria um excelente assistente.
Há um tempo em que não podia usar seu poder totalmente quando ensinava artes marciais à sua filha lamentável porque tinha medo de ser pego. Em troca de resolver todos os seus problemas, Yu Seldon só queria ser ensinado por ele. Em primeiro lugar, os ensinamentos do Dharma Supremo eram tão pesados e perfeitos ao mesmo tempo graças à correção do protagonista. A atual associação de caçadores não está rastejando ao redor dele apenas para aprender essa lição. Eventualmente, o homem assentiu. Ok, mas se você contar à minha filha sobre esse negócio ou me disser o que fazer, vou cortar sua garganta. É claro. Não precisa se preocupar com isso. Eventualmente, Lei Dongjun decidiu deixar sua filha Shinji com ele. Voltando-se, Seldon sorriu com sua vitória. Este acordo lhe deu a proteção de Dharma por ter sua filha Shinji, e também, agora tem seus ensinamentos garantidos. Mas o mais importante de tudo é que agora ele tem o protagonista na palma das mãos. De Protagonistas capítulo 57. Você quer que eu me junte à guilda do Sr. Yu Sildão? Encontrei Lei Dongjun e sua filha Shinji novamente no fim de semana. Desta vez, trouxe um contrato e os entreguei. Sim, será uma grande ajuda para você. Se é isso que quer, então. A decisão foi unilateralmente tomada por mim e Lei Dongjun. No entanto, a coisa mais importante neste assunto era Shinji. Sabe? Eu recebi uma oferta da Velvet, governo chinês, Lost Dai Casas Noturnas da Inglaterra. Eu sei, mas é melhor você entrar na guilda dele. Porque não irá mais precisar esconder seu Mugong. A expressão de Shinji mudou drasticamente quando ouviu essas palavras. Era algo que nenhuma outra guilda poderia fazer por ela. Ou seja, criando um ambiente onde a garota pudesse desenvolver plenamente seu poder. Mugong deve ser escondido. Isso é o que seu pai ensinou e eu ia seduzi-la com esse argumento. Apesar de não usar Mugong, tenho algo parecido. Além disso, estou pensando em montar um dojo onde eu possa ensinar meu poder a outras pessoas nos próximos anos. A senhorita Shinji seria minha primeira segunda aluna. Posso garantir a você, suas artes marciais não se tornariam um problema. E entendo. Na verdade, produzi uma brilhante aluna sobre-humana chamada Celeste Constantini. Atualmente, ela estava ocupada viajando pelo mundo, incluindo França, Inglaterra e muitos outros países e recebia muita atenção em todos os lugares que ia, mesmo que sua classificação de superpoderes ainda não tivesse sido atualizada. Mas de qualquer forma, porque já era uma super-humana em primeiro lugar, o interesse em mim não era tão grande. Mas Shinji era diferente. Ela costumava ser uma humana comum sem habilidade e se tornou uma super-humana depois de aprender as 13 espadas do Buda Dharma. Quão grande seria esse efeito de publicidade? A existência de Shinji será muito útil para o futuro da minha guilda. Foi Lei Dongjun quem a ensinou e a nutriu e só então se tornou conhecida depois de mostrar suas habilidades na academia. Mas o valor do nome dessa garota só poderia ser usado exclusivamente por mim. No momento, eu apenas registrei a guilda na associação. A senhorita Shinji se tornaria oficialmente um membro assim que se formar e poderá usar todo o seu poder se declarar que se juntará à minha guilda no futuro e assinar o contrato. A palavra Mugon tem sido um segredo entre ela e seu pai. É por isso que estava se segurando. Agora, quando teve a oportunidade de usá-lo livremente, aposto que estava muito ansiosa. Bem, em primeiro lugar, por favor, mostre o meu contrato. Dei-lhe o contrato assim que ouvi suas palavras. Recebi ajuda de Park Sung-gu, ex-vice-diretor da Associação de Caçadores da Coreia, e Lee Joon-seok da Velvet, enquanto eu estava no processo de criar minha própria guilda. Shinji examinou cuidadosamente o contrato, incluindo o compromisso de confidencialidade, e franziu levemente a testa. Ao lado dela, Lei Dongjun perguntou com um olhar duro. Quer que eu fique ligado à sua guilda por pelo menos 7 anos? Achei que ela não gostaria da condição que propus, mas eu já tinha preparado uma desculpa com antecedência. Sim. Deixe-me dizer novamente, minha guilda é especial.
Serviria também como uma instituição que ensina a pessoas comuns que são incompetentes a serem capazes de usar meu poder. Claro, Iji pode aprender minhas humildes habilidades, bem como as grandes habilidades de seu pai. Meu poder estaria muito abaixo do nível do Dharma, mas não era errado dizer que eu iria ensinar não apenas artes marciais, mas também magia. Então, esse poder, como é chamado? Quando Shinji perguntou, em vez de responder, Ryo Seldon abriu a palma da mão e desenhou um pequeno círculo mágico no ar. Claro, a flor cuidou de tudo, quer um copo de soju. Shinji e Lei Dongjun ficaram um pouco surpresos quando viram a pequena brisa que começou a se acumular na palma da minha mão. Este é o poder que é semelhante a Mugong. A garota, que sabia sobre Mugong, mas nunca viu magia, olhou fixamente para a brisa dançando na minha palma e assinou o contrato imediatamente. Sorri e pedi para ela apertar a minha mão. Estou ansioso para trabalhar com você. Shinji será uma grande força motriz para o crescimento da minha guilda no futuro. Uma semana depois do meu encontro com Shinji e Lei Dongjun, assisti ao vídeo enviado pela academia. Pong. Oh meu Deus. O que diabos é isso? Ela até derrotou a vice-presidente do terceiro ano, Elitena. Ouvi dizer que foi treinada pelo caçador Ryo Seldon. Tudo bem espalhar esse tipo de esgrima. Shinji era originalmente uma das melhores alunas entre todos da primeira série. Sua habilidade era claramente incomparável, mas muitas pessoas diziam que ela ainda era inferior aos alunos do segundo e terceiro anos. Não podia ser evitado, já que estava escondendo a maior parte de sua habilidade de Mugong, mas agora, sem essas restrições, poderia esmagar todos os seus superiores sem nenhuma preocupação. Oh, que mundo injusto! Isso é o que a terceira série Elitena e todos os alunos do último ano pensaram quando olharam para a garota. Mesmo que eu tenha pedido a Lei Dongjun para me ensinar, tudo o que posso aprender com ela agora são trabalhos de pés e métodos de respiração. Ao contrário de Shinji, que tinha o Supremo como pai, ou Elitena que nasceu talentosa. Eles eram capazes de lutar habilmente em uma idade tão jovem. A arena de duelos danificada foi capturada vividamente dentro do vídeo. O traço de magia de fogo e golpes de espada podia ser visto por toda a arena. Não importa o quão forte eu seja agora, algo assim era claramente impossível para mim. Shinji era, claro, mais forte do que eu e sua oponente. Elitena também era mais forte que eu. Vou ter que trabalhar mais duro nos próximos 2 anos. Como aquele que ele criou a guilda, eu não deveria me tornar mais forte do que as pessoas que serão instrutoras na minha guilda. Primeiro de tudo, preciso aprender outra esgrima. O estilo de esgrima branca não era algo que pudesse ser ensinado a ninguém. Foi uma habilidade que foi criada como uma nova esgrima única. Em outras palavras, ele tinha que adquirir outra habilidade, artes marciais ou esgrima, que poderia ser ensinada a outras pessoas. Na verdade, não estou muito preocupado com essa parte. Agora que adquiri a habilidade de inventário, mesmo quando não posso roubar tais habilidades do personagem principal, posso trazer diferentes itens relacionados a artes marciais ou esgrima. BZZZTTT. BZZZTT. Esses dias meu smartphone estava tocando constantemente. Muitos espadachins e aspirantes a caçadores entraram em contato comigo. Era natural, porque além do Celeste, minha nova discípula, Shinji, a melhor aluna da academia, estava mostrando uma força excepcional. Entre aquelas pessoas que querem ser ensinadas por mim, eu só escolheria e ensinaria aquela com a mais pura intenção. Quero pegar alguns itens. Espada longa, adaga, espada dupla, qualquer coisa está bem. Por favor, mostre o meu mundo relacionado à espada. Procurando. Concluindo pesquisa mostrando o resultado número você sublinhado morreu sublinhado de sublinhado novo. Número faça sublinhado isso sublinhando novamente.
Número fantasia, número regressor, número crescer, número batata sublinhado doce, número cidra, número espada infinita, número fantasia, número regressor, número batata sublinhado doce, número crescimento, número foi sublinhado assim, sublinhado que sublinhado me sublinhado tornei sublinhando mas sublinhado espada, número mugong, número munshikin, número ringança, número no. A lista mostrava vários protagonistas que usavam espada como arma. A lista era realmente interminável. A maioria dos personagens principais usava espadas porque isso era clichê. Claro, havia muitos que usavam outras armas como lanças, arcos, martelos e machados, mas o número era muito pequeno. São tantos. Claro, o personagem principal que simplesmente usa a espada não apareceu nesta lista. O que ele precisava era de um lugar onde a própria visão de mundo girasse em torno da espada. Escolhi uma opção onde encontrei um protagonista adequado para lidar. Número espada infinita, número fantasia, número regressor, número batata sublinhado doce que é número crescimento. Vamos conhecer. O nome do personagem principal é Adonai, seu nível é 51. Gostaria de verificar o enredo. Mostre-me. Adonai, um homem sem talento, sem conexões e sem professor. Seu sonho era se tornar o melhor do mundo com apenas uma espada. Você treinou a espada por 10 anos. Faz menos de um ano para mim. Ah! No entanto, ele conheceu um verdadeiro gênio e morreu. O que é isso? Ele de repente voltou para ontem. Como esperado, não há muito do que saber apenas com o enredo, mas ainda é melhor do que nada. Primeiro de tudo, é definitivamente uma regressão. A habilidade de caçador de protagonistas pode detectar isso? Sim. Pode. Ok, vamos lá. Um nível 51 deve ser factível. Transferindo para o continente de Rostislav, o mundo onde reside o protagonista de nível 51 Adonai. 10 ponto mediano ponto mediano ponto mediano 9 ponto mediano ponto mediano ponto mediano 8 ponto mediano ponto mediano ponto mediano 2 ponto mediano ponto mediano ponto mediano 1 ponto mediano ponto mediano ponto mediano 0 viagem concluída. Você se tornou um andarilho no continente Rostislav. Atualmente a diferença horária é de 3,1417 data atual, calendário imperial, 18 de fevereiro, ano 712. Hora atual, 17h39 Esse cara está falando certo. Encontrei-me no meio de um salão, que parece ser a área de recepção de uma grande pousada de estilo medieval. Mas o quê? 2 ou 3 ocidentais vestindo roupas leves de couro sacaram suas espadas da bainha diante dos meus olhos. Eles parecem estar em desacordo um com o outro. Achei que seria melhor não ser arrastado para a luta, então deslizei para trás e saí de lá. Só quando saí para as ruas é que percebi a lei deste mundo. O quê? Está pedindo mais desconto? Esse bastardo. Siga-me até lá fora e lute comigo. Este era um mundo onde os fortes sobreviviam. Não havia necessidade de distinguir entre o certo e o errado. Se algo acontecesse com uma pessoa e ela não gostasse, qualquer um poderia provar suas palavras através de um duelo. Era um mundo perfeito para uma pessoa forte viver. Que mundo louco! É um lugar sangrento. Além disso, às vezes havia talentos excepcionais. Então as pessoas preferiam evitar outras porque tinham medo de se meterem em encrencas. Espada e mais espadas. Era um mundo onde tudo era resolvido com uma espada. Sua moeda era uma espada, todos os edifícios tinham a forma de uma espada e havia um homem que cortou o cabelo em forma de espadas. Minha escolha provou ser correta. Havia muitas pessoas na rua que queriam vender suas espadas ou ensinar esgrima. Olhei para eles um por um como se estivesse fazendo compras. E depois, uau, por que não tenta um pouco mais? Protagonista Adonai nível 51. Encontrei o protagonista. Por fora parecia um adulto em seus 20 e poucos anos. Ele estava lutando um duelo no meio da rua e as pessoas ao seu redor estalavam a língua enquanto passavam. Parece que ele está bloqueando a estrada para matar todos os espadachins que passam. É realmente corajoso. Está matando pessoas, embora esteja sendo acusado de assassinato pelo guarda. Ele tem que encontrar um verdadeiro mestre para se recompor. Tenho que passar,
Mas esse cara está bloqueando o caminho. Então, olhando mais de perto, Adonai, como disseram, estava realizando um massacre. Não importa o quão forte seja, matar indiscriminadamente não é certo. Além disso, deve haver espadachins por aqui que sejam mais fortes que o nível 51. De onde veio sua confiança? Mas minha pergunta logo foi substituída por outro pensamento. Era uma boa oportunidade. Neste mundo onde os fortes sobrevivem, não era improvável que o protagonista fosse esfaqueado até a morte por pessoas aleatórias. Mesmo que eu mate o protagonista agora, posso ficar neste mundo o tempo que quiser. Era um pouco preocupante que os efeitos exatos da habilidade de regressão não fossem revelados, mas pelo que sei, foi um gênero onde o protagonista cresceu rapidamente monopolizando a tecnologia e o conhecimento do futuro. Era certo matá-lo antes que pudesse ficar mais forte. Tirei uma granada do inventário e joguei em sua direção. Adonai, que estava dizendo a todos para lutarem com ele se quisessem passar por essa estrada, tardiamente encontrou uma esfera negra que rolou sob seus pés. Bip. 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 O que é isto? Boom. A granada explodiu. Parecia ser bastante eficaz porque havia feridas por todo o corpo, mas não foi o suficiente para matá-lo. Então puxei minha pistola e apontei minha espada para ele. Tang, Cook. Seu desgraçado. Quem é você? Vamos ter uma luta justa. Luta justa, meu rabo. Eu não acho que é isso que o cara que bloqueou a estrada e começou um massacre pode dizer. Cortei a espada de Adonai em duas usando minha lâmina de éter. Então, apontei minha arma para a lacuna que foi criada. Depois disso, voltei para minha lâmina de éter para cortar seu pescoço de forma limpa. Desativei minha lâmina assim que a cabeça de Adonai caiu no chão. Protagonista de nível 51 era alguém que poderia ser morto facilmente com um ataque surpresa. Ting. Data atual, calendário imperial, 18 de fevereiro, ano 712 hora atual, 18:50. A linha do mundo começa a mudar. A habilidade Caçador de Protagonistas nível 3 foi ativada para detectar mudanças na linha do mundo. O protagonista Adonai invoca a habilidade Retorno designado e retorna 10 horas e 37 minutos atrás. Data atual, calendário imperial, 18 de fevereiro, ano 712 hora atual, 2013, filho da. Data atual, calendário imperial, 18 de fevereiro, ano 712 hora atual, 1913, mudamos para a linha do tempo a 73. HM. De repente, o corpo de Adonai desapareceu. Mesmo que estivesse claramente lá um momento atrás. Algo está errado. As pessoas ao meu redor estavam mudando. O homem que usava um cachecol vermelho mais cedo havia desaparecido e em seu lugar, uma mulher estava ali. E os dois homens loiros que observavam Adonai e o criticavam, agora caminhavam lado a lado. Morra! Há algumas pessoas que se envolveram em duelo. Bem, o lixo está duelando novamente. Disse um espadachim ao passar. Assustador, e há um velho que se afastou do povo lutando com o medo. Parece que ninguém percebeu essa mudança. Isso é o efeito de regressão. E o Seldon olhou para a multidão sem entender, mas de repente uma voz veio de suas costas. Estive procurando por você o dia todo depois que morri. E o Seldon olhou para trás com pressa. Adonai, que acabou de ser decapitado por sua espada, estava ali. Que estranho. Você não estava lá até agora. É como se você estivesse aparecendo do nada. Que diabos você é? Adonai disse e cuspiu no chão. O protagonista, Adonai, ativa a habilidade Roubo de Esgrima, SS. Roubo de Esgrima, SS. Analise e identifica a esgrima da pessoa que o mata e a torna sua. Progresso. 2,79%. Adonai sorriu violentamente e puxou a espada. Então, por que não me mostra um pouco mais de sua esgrima? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles.
Solém irmãos.